Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas, hoje programa de número 62. Marcelo Carneiro e Ricardo Honório, mais uma vez para discutirmos aí agora a quarta rodada do Brasileiro da Série B, onde o Curitiba mais uma vez nos decepcionou, não trouxe os 3 pontos que esperávamos, né? E que mais do que esperávamos era necessário, porque já estava correndo atrás dos 3 pontos que deixou de ganhar em casa contra o Londrina. E daí? Fazer um parênteses aí, né? Além de deixar os 3 pontos lá em Maceió, deixou dignidade, deixou esperança do torcedor. Deixou a primeira metade da tabela. Deixou trás. tudo em Maceió, né? Como diz um amigo meu, Ayrton Batista Júnior, do Fusquinha, vai chegar a reforma da Previdência e o Curitiba não terá vencido ainda fora de casa. Mas ainda em tempo, né? Porque estamos aí no começo, é a quarta rodada, tem gente já dizendo que o time é pior do que o time do ano passado. Eu já acho que não, eu ainda insisto que tem mais qualidade que o time do ano passado. É uma ligeira qualidade, não é grande coisa, mas para a Série B eu acho que está de bom tamanho em se falando de Curitiba e das condições que que eles oferecem, Sérgio, que a gente pode exigir como torcedor. Né? A questão é a seguinte, tá? Você acha... A gente já falou até nos outros programas que hoje o Curitiba tem o Rodrigão também, além do Wilson. Agora vai ter o Rafinha, a gente vai falar... Será? A gente vai falar disso daqui para frente, daqui um pouco. Mas o fato é que o aproveitamento em pontos esse ano está pior do que o ano passado. Não, sim, não, claro. Nessas na quarta rodada estávamos em melhores condições, sem dúvida. Então... Mas eu acho que o time tem mais qualidade que o time do ano passado. O Giovani dá uma qualidade que tínhamos no começo da chegada, quando ele chegou, já sumiu. O Rodrigão, que já está começando a perder o crédito com a torcida, se já não perdeu, né? 2 pênaltis seguidos nessas condições. O Rodrigão nas 2 primeiras rodadas deu 4 pontos pra gente. Praticamente ele que deu os pontos, né? Ele que fez os gols e tal. E agora nas outras 2 rodadas a gente já perdeu 5 pontos por causa dele. Então, na verdade, o crédito dele acabou. Agora ele vai ter que ver o próximo jogo. E aí já entra entra pressionado na próxima partida, a história já começa a ser outra. E a gente sabe que futebol se decide assim, às vezes, num pênalti como ele perdeu, por exemplo. Se ele tivesse feito o pênalti contra o Londrina, é uma situação, a história do jogo teria sido outra. Ontem, estamos gravando esse programa aqui um dia depois da derrota lá em Maceió. Se ele faz aquele pênalti, se ele acerta, se ele faz o gol, coloca o Curitiba na vantagem, vencendo o jogo por 1-0, certamente a história do jogo seria outra, né? Mas eu quero analisar da seguinte forma. Mas foi um jogo muito ruim. Pênalti, tecnicamente horrível. É isso que eu quero falar. Pênalti à parte, não isentando o Rodrigão da responsabilidade dele, até porque a forma bizonha que ele bateu o pênalti... atrasou para o goleiro, né? Deu uma displicência inacreditável. Não exime não só ele, mas como o resto do time e também inclusive o técnico. O treinador, isso. O Curitiba fez um jogo muito ruim depois que perdeu o pênalti. Até a hora do pênalti, o Curitiba até tinha o controle do jogo, tinha conseguido algumas oportunidades, bola, né? O CRB não oferecia perigo, o Curitiba tinha a partida na mão. Veio o pênalti, o Rodrigão perdeu. Logo em seguida teve um outro pênalti ainda mais claro no Patrick Blake, que o juiz não deu. Acho que ficou com medo de dar o pênalti. Mas... Será que deu o segundo pênalti porque depois a consciência pesou e esse eu tenho que dar? Não, ele não deu, né, Sérgio? Aquele no Patrick Blake. O que ele deu, de fato. Porque foi menos pênalti que o primeiro. Não, mas o que ele deu foi o primeiro, né? O que ele não deu foi o segundo, tá? Certo. Então, assim, o que eu penso é que o time, ontem, o menos pior, para você ter uma ideia da qualidade do time ontem, foi o Vitor Carvalho, que é ruim. Que é um cara que 99% da torcida não gosta. Foi o menos pior, pelo menos a parte dele ele fez. Apesar de que no gol do CRB, ele largou a marcação no Dirceu Lucas, o cara que deu a assistência. Então, assim, o time muito mal, o treinador muito mal, substituiu muito mal. O Curitiba tem peças que não rendem, né? O próprio Giovani, que você mencionou, é um cara que não demonstra a mínima vontade de jogar no Curitiba. Parece fora de forma, ele corre até de um jeito errado, Sérgio. É impressionante. Tecnicamente, fraquíssimo, a corrida dele é ruim também. Então, assim, e aí isso tudo que está acontecendo nos leva a entender algumas coisas no futebol. O Giovani subiu com o Goiás no ano passado.
por que o Goiás não fez força para ficar segurar com ele, né? Tá entendendo? Esse é o ponto. O Rodrigão O também, Rodrigão né? nos iludiu, né? Pô, tá fazendo gols e tal. O Santos não tem centroavante, mas não quis ficar com o Rodrigão. O Avaí subiu com o Rodrigão, também não fez força para ficar com o Rodrigão. Então são coisas que nos bastidores do futebol, as pessoas que trabalham com isso sabem de coisas que a gente não sabe. Com certeza. Por que não seguram um Rodrigão? Por que não seguram um Giovani? E aí esses jogadores vêm para o Coritiba e o resultado está aí. É. A gente não conseguiu ganhar do CRB, que é um medíocre, time né? fraquíssimo, que até então Nem tinha empatar, perdido dentro de casa na primeira rodada. Só tinha conseguido uma vitória que foi contra o Brasil de Pelotas fora de casa. O Brasil é a lanterna com nenhum ponto marcado. E o Coritiba, Sérgio, no segundo tempo foi impressionante. Depois dos 15 minutos, quando o Humberto Loser alterou o time, o Coritiba não teve forças para atacar o CRB. Não teve uma chance, né? Nada. No segundo tempo ali não teve Só nada. no começo que o Rodrigão chutou de 10 forma... ali, 15. O Rodrigão chutou de forma bizonha também. Ele perdeu um gol também, né? No começo do tempo. Um gol ridículo. É aí que tá, né? Não sei o que passa na cabeça do cara. Mete numa bicuda. Sabe? Mas não. Você acha que é não. falta de compromisso mesmo com Eu acho. Você resumiu. Instituição? Eu acho. Eu até escrevi sobre isso ontem no Twitter. O Curitiba parece, dentro de campo, não ter objetivo, sabe? Os jogadores jogam cada um por si. Mas aí a culpa seria do treinador, Eu acho que é culpa joga eu um acho que amontoado ali? Sabe o que é, Sérgio? É a mentalidade do clube. Acho que o Curitiba virou um clube medíocre, realmente. É a mentalidade. A diretoria aceita passivamente jogadores medíocres que o Pastana empurrou. Goela Tem abaixo. jogador medíocre ali que não tem condições de vestir a camisa do Curitiba. A gente O pode William citar. Matheus, a volta do William Matheus, por exemplo, Esse é um cara que não quer mais jogar no Curitiba. E aí no final do jogo, o técnico elogia o cara, não dá pra entender. Eles veem um futebol que a gente não vê. O torcedor vê de forma diferente. Agora não ele é montou possível. o Curitiba de forma diferente, né? Ele montou um 4-2-4 ali para No final do jogo, é desespero. Ele enfiou 4 atacantes. Mas lá. isso aí Pra fazer chuveirinho, tentar fazer o gol de qualquer Não, jeito. Marcelo, a gente até É o falou desespero, aqui, né? A gente até falou no programa passado que era interessante ele testar o Igor Jesus com o Rodrigão. O problema é que ele colocou o Igor Jesus fora da área. Como um ponta de lança. E não é essa a função do cara, entendeu? É atacante. Agora, Igual eu não Rodrigão, entendo né? outra coisa. O Rodrigão tá uma partida péssima. Não pode tirar o cara. O cara tem que ir até o final. O cara se arrastando em campo. Então são coisas que o torcedor vê e quem tá lá não enxerga. Não é possível, cara. Sabe? Mas aí, fazer o que a esta altura? Assim, se você pensar no Curitiba daqui para frente, tem a próxima rodada aí, que é o jogo em casa contra o Cuiabá, que está dentro daquele pacote lá dos 3 ingressos ainda Vai por ser quinzão. casa cheia. Vai ser casa cheia. Mesmo assim, eu já acho que não vai ter casa cheia, porque tem muita gente desistindo, não vai nesse jogo. Tem gente que Mesmo com o ingresso que na já mão. se aborreceu. Mas aí tá errado, cara. Eu conheço torcedor aí que tem o ingresso na mão e que não vai no jogo. Mas eu acho que é errado. Tem que ir no jogo, tem que torcer, tem que empurrar. Eu acho que a única entendeu? coisa que pode fazer a diferença é a torcida. Tá, mas para pegar... Porque se o time tecnicamente não é tudo aquilo que parecia precisa ser, ser, né? talvez nas primeiras rodadas, ou que a gente quer que seja, o time vai ter que se superar na correria, vai ter que ir no suor mesmo. E aí, se um ou outro jogador já não está comprometido... Eu acho que é isso Aí que pega, falta. pega. Eu acho que é isso que o Marcelo falou, é bem o que falta, comprometimento, sabe? Uma coisa é você ter o estrela que não é comprometido, tipo, né, pega um Real Madrid, assim, tem uns caras que não estão comprometidos, mas os caras são tão bons que em 5 minutos que ele resolva jogar, resolve o jogo, assim, sabe? Não é o nosso caso. Mas não agora, precisa jogar uns 90, né? Agora a gente não, a gente, cada ponto ali vai ser a maior diferença no final do ano. Então a gente precisa que os caras estejam comprometidos agora, 90 minutos. Não está comprometido, manda embora, troca, substitui, sei eu lá. vou ser bem franco, sabe? Não dá mesmo. A minha opinião... Já encheu, né? Já encheu, né? O grande culpado disso tudo, para mim, é o presidente. Isso eu vou falar sempre. Não. dúvida. É ele que dá o aval para os ele que contrata, né? Não adianta, quem trouxe é o diretor de futebol. Mas quem dá o último aval é ele, né? Esse é um ponto. Esse técnico não vai levar o Curitiba para a primeira divisão e os caras estão perdendo tempo com ele. Se é ele que vai cair no meio do caminho, que cai agora, né? Um cara ontem que com as substituições não conseguiu melhorar o time, pelo contrário, ele piorou o time. E olha que ele enfrentou um adversário medíocre.
Tá? Mas daí você pega assim essa história aqui, voltando um pouco antes da nossa conversa. Você pega o Rodrigão e o Giovani, por exemplo, que foram liberados pelo Santos, Avaí, Goiás e tudo mais. Você vê o Rodrigão jogando o que ele jogou até aqui, embora tenha tido um histórico somado ao da Série B, como Paranaense também, né? Ele começou bem, foi naquele jogo contra o Operário que ele estreou com a camisa do Curitiba fazendo gol e tal, quer dizer, foi decisivo. Então você começa a apostar que o cara está deixando uma fase ruim. Ela vai sair, vai deixar de ser aquele jogador medíocre, que foi do Santos, o quarto reserva do Santos, que não interessou ao Avaí, o Giovani, que não interessou ao Goiás. No Curitiba, finalmente, vai dar... Então, também tem um outro lado, que é o azar dessa administração. Tudo bem, tem a incompetência do seu Samir, que não conhece nada de bastidores, de futebol e tudo mais. Mas também tem um pouco de azar. Você aposta, a torcida quer acreditar, por exemplo, em Rodrigão e Giovani, achando que uma partida ou duas vão resolver o problema do time. Não, esse cara é o meia que a gente precisava. Não é tudo isso, mas resolve. Aí você aposta num conjunto, daí você precisa, para fechar esse conjunto, de um treinador que coloque, que faça a mexida dos ovos lá e que dê tudo certo. Aí você não tem. E agora a gente bota a esperança aí no você Rafinha, vai na né? quinta, você vai para a quinta rodada, a sexta rodada, na quinta rodada o Rafinha vai estrear. Vai cair, e eu disse isso numa coluna anterior aí. Não esperem do Rafinha a solução dos nossos problemas. E de fato não vai resolver. Mas vai ajudar até muito, porque né? o Rafinha, 6 anos depois, não é mais o mesmo, né? O Rafinha não tem mais aquela velocidade. Assim, acho que mas, Sérgio, ele é um nível acima dos que eu penso disso, só para concluir teu raciocínio aí. Espero que dê sobre o Rodrigão, né? Apesar dessa displicência toda e preguiça que ele mostrou na partida contra o CRB, é um cara ainda que dá para contar, é um cara que fez gols, o gol que ele fez contra a Ponte Preta, o segundo, é gol de um cara que sabe jogar futebol. Pois é. Né? Agora, o Giovani já talento, não, o Giovani é um dos caras que mais jogou na temporada e fez uma partida boa. Ele só fez uma partida boa. É um camisa 10 que não faz gol. A única... Se imagine, vamos voltar lá para a década de 80. Você imagina naquela década camisa 10 que não fazia gol, Sérgio? Não pode, né? Não existe isso. Não existia. Isso. O camisa 10 era o cara que, junto com o centroavante... Além de alimentar o atacante, ele também faz gol. Era o cara que entrava na área, era o cara que chutava, era o cara que... Hoje o camisa 10 não faz gol, cara. Né? Mas o que você acha, para resumir esse raciocínio, olha o papel aí voando. Então o Rodrigão tem a gente pode colocar esperança nele. Só que é o seguinte, o Giovani não. O Rodrigão não é um cara insubstituível. O Igor Jesus é bom jogador, então o Rodrigão tá mal, põe no banco e põe o menino para jogar. E ele vinha bem, o Igor Jesus, né? Ontem que voltou a jogar, estreou na Série B, porque até então o Humberto Loser não tinha colocado ele. O Giovani, pelo que mostrou até agora, ele não tem bola para ser titular do Coritiba. E aí o Humberto Loser tira o Luiz Henrique, que se não é o supra-sumo, vinha fazendo pelo menos bem, bons jogos, né? Aí bem. Tirou o menino para voltar o João Vitor, tudo bem. O técnico também tem Mas sua... tirou o Giovani, dá para fazer uma armação diferente ali, né? Tira o Giovani e sai com o menino. Entendeu? Agora o Coritiba precisa se mexer. É aquele raciocínio que eu levantei no programa anterior. Esse menino não é volante, esse menino é mais não, Sérgio, mas ele jogou bem como volante, ele dava boa saída de pois bola. Mas ele, nessa saída de bola, demonstrou ter também habilidade para sair jogando. O problema... Então, que substitua o Giovani, que vai um pouco mais à frente. O problema é o seguinte, essa piazada também já entra de salto alto, entendeu? Pois é. Não dá o sangue dentro de campo, cara. Deixa e aí você... essa criançada voar muito alto e, na verdade, não pode, né? Não tem asas para isso. O problema no futebol atual são esses empresários, cara, que mimam demais esses guris, sabe? E aí falam assim, não se preocupe, se você não for bem, Curitiba não te aproveitar, eu te arrumo a gente tem outro caminho para você. É isso que acontece, cara. Aí essa pesada não dá o sangue mesmo, entendeu? Já tem um monte de gente paparicando. É isso que acontece não só com Curitiba, como isso com o futebol brasileiro em geral. Esse é um problema do futebol brasileiro. Não é um problema só do Coritiba, não. Só que a consequência do que é o futebol brasileiro. A gente enxerga o Coritiba porque está mais próximo da gente, né? Mas não é um problema só do Coritiba, não. Porque a gente acompanha o Coritiba, né? Agora, o que dá para esperar, né, nesse período aí hoje é quarta-feira, jogamos no sábado às 11 horas da manhã contra o Cuiabá. O que você acha que o Loser vai... Aliás, mais uma outra questão antes de entrar nessa.
esses 10 dias que o Curitiba teve para trabalhar essa partida contra o CRB, o Sandro Forner teve, os outros treinadores seguintes dele também tiveram. E isso parece uma marca do Curitiba nos últimos anos. Parece que quanto mais treina, pior fica. Mas sabe o que é isso? A falta de qualidade no elenco, cara. Não adianta. E o Curitiba agora vai pegar o Cuiabá, tá? E o Cuiabá é o seguinte, é um time bem arrumado, cara. É um time que vai vir para Curitiba sabendo o que tem que fazer. Vai jogar por uma bola, é um time organizado. O Curitiba não vai ter vida fácil. Ele pode até ganhar, faz um gol no começo. Essa partida, então, pode ser assim um marco. Porque, agora, olha... se isso acontecer, o estádio vai ter pelo menos aí que seja... 25 mil pessoas? Eu acho 15. Muita gente que não vai mais. Essa torcida pode ser um tiro no pé do Samir, né? Porque a promoção de ingressos pode se voltar contra. Porque se não ganhar do Cuiabá, aí vai ser um Deus nos acuda naquele Couto Pereira. O problema é o seguinte, o torcedor que foi contra a Ponte Preta, por causa do Krieger, Curitiba jogou bem aquela partida, ganhou bem. Aí o Curitiba pegou o Atlético Goianiense fora de casa. Um time que ainda não tinha nem empatado dentro de casa, tinha ganho todas. Foi lá, saiu na frente, arrancou o empate, bom resultado. Jogou até mais ou menos. Aí contra o Londrina, Couto Pereira lotado, a torcida, aí o time dá aquela brochada. Vai jogar com o CRB, um adversário fraquíssimo. Broxou mais ainda. Contra o Cuiabá vai ser pressão. A torcida não suporta mais a mediocridade que foi instalada no Alto da Glória. Não suporta. O problema é que a torcida não tem mais força. O ponto da questão é essa daí. Tá de saco cheio mesmo, não aguenta mais. É o histórico de 2 anos que já não dá mais para suportar, né? Então, assim... 2 anos para ser bonzinho, né? Falando já de 5 anos aí para trás. Pra pegar só que 2 anos para pegar Samir, eles agora. Porque nós estávamos com o Bacelar antes do Samir, estávamos na primeira divisão, pelo menos. Estava brigando para não cair, mas estava lá. Tinha dinheiro para comprar. Podia piorar ainda. Tinha coisa pior para vir. E veio. Aí o Samir teve o melhor ano da vida dele para tirar o Curitiba da Série B, que foi o ano passado. E não tirou. Agora, com menos dinheiro, tá na cara que não vai tirar. E o problema é que o pouco dinheiro que o clube tem, eles gastam errado, cara. Gastam errado. Ontem eu estava pensando nisso. Você vendo o Curitiba não vai subir com Romércio na zaga, Wellington Júnior no ataque, Vitor Carvalho na meia cancha, Giovani na meia cancha. O Curitiba não vai subir. Não é possível que os caras não percebam isso. Não é possível que os caras não tentem melhorar. Tudo bem, eu sei que falam por aí que pra gente aqui de fora é fácil falar, que a gente não tá lá. Mas olha, Sérgio, tem jogador ali que se eu trabalhasse no clube, jamais deixaria trazer, cara. E não é possível que os caras não enxerguem isso. Será que os caras não estudam histórico? Será que os caras não é possível, isso tá disponível, cara. Né? Você pode... não é possível, hoje a informação está bem mais fácil do que antigamente, que tinha que ter o olheiro lá, senão... Sabe, chega lá no Goiás, chega no diretor do Goiás e pergunta: fulano, por que o Giovani não ficou no Goiás? Qual é o problema? Tem algum problema? Não é possível que os caras não se comuniquem, cara. E aí pergunta para um torcedor, né? Não precisa nem chegar pro diretor, né? Pergunta para um torcedor do time, assim. Não é possível. Que entenda de futebol. O cara saiu por causa disso. Pronto. Não é possível. O próprio Rodrigão no Santos e o Avaí, né? Porque é só você se espertar um pouco. Tudo bem, o Rodrigão teve essa questão aí de ter jogado alguma coisa no começo da Série B, os 4 pontos que o Marcelo lembrou, né, foram responsabilidade dele, vieram graças à qualidade do futebol dele, mas que sumiu de repente. Então, mas ele é assim mesmo. Eu ouvi na semana passada, eu não lembro se eu li, se eu ouvi em algum lugar, que o Rodrigão é assim mesmo, ele tem altos e baixos. Então, está na fase baixa agora. Mas isso, ter altos e baixos, tudo bem, isso acontece. Mas é que é muito alto e muito baixo. Na nossa vida particular a gente tem isso. O que não dá para admitir é um jogador perder pênalti da maneira que ele perdeu e no final da partida dizer, isso acontece. Não acontece, cara. Não pode acontecer. Isso não pode ser levado como normal. Primeiro porque não é a primeira vez que ele perde desta forma, bate displicentemente, né? Contra o Londrina foi assim, ele bateu mal. Aquele bailado que ele faz antes de chegar na bola é ridículo. Tá na cara que ele dá tempo de uma leitura melhor para o goleiro. Sabe que e contra o CRB ele atrasou a bola para o goleiro. Né? Sabe o que o Curitiba devia fazer? Chama o Kleber Arado, leva o Kleber Arado num treino e põe o Kleber para mostrar como bate um pênalti, cara. É verdade. É isso que tem que fazer. Esse trotinho que os caras dão
antes de bater um pênalti, eu nunca vi. Os goleiros estão mais espertos, Claro, né? cara. E se vê naquela... Vamos lá, voltar de novo para a década de 80. A gente não via isso que a gente vê hoje. Não, era O jogador imperdoável, né? corria e batia. Você não via porque não fazia parte da história do futebol brasileiro, esse tipo de coisa. E no Curitiba muito menos, porque o Curitiba fazia parte da elite do futebol brasileiro, entre os 7, 10 melhores clubes do Brasil. Você quer ver, ó, outro cara que batia pênalti muito bem no Curitiba era o Pachequinho. O Pachequinho não dava trotinho, ele pegava e soltava Corria o pé. e chutava, né? Agora não, os caras dão um trotinho. Aí se o goleiro não se mexe, antes, o cara, como foi dando trotinho, ele não tem força para chutar. Entendeu? Aí a bola chega fraca. Acontece, e aí o goleiro vai e pega fácil. A gente comentava antes aqui do programa que é melhor, muito melhor, a gente fazer esse programa quando o Curitiba ganha. Claro. É difícil a gente vir aqui. Eu estou arrumando a luz aqui também, sabe? Vai deixar, não tem problema. É difícil a gente vir aqui e sentar e discutir esse Curitiba que nos dão para torcer. Não que isso seja um conformismo, mas é o time que nos dão, porque não sou eu que escalo, não sou eu que compro, não sou eu que contrato. E por isso a gente sobe de vez em quando, né? Porque enche o saco mesmo você vir aqui gravar derrota e discutir as mesmas coisas de ano passado, de 2 anos atrás, de 3 anos, de 4 anos, Melhor de 5 anos. falar de vitória e da e aí esperança. não faz sentido você sentar aqui e ficar falando das mesmas coisas se os caras não dão ouvido. Não, e o engraçado, né? Eu assim, cara, eu adoro Curitiba, né? Todos nós, né? Desde criança. Aí a gente se ilude, né? A Ponte Preta. Não, agora vai. A gente quer que vá, né? A gente quer que vá. Cara, é sempre a mesma coisa. É por isso que eu digo, a gente se esse programa fosse feito na arquibancada, seria mais adequado, porque nós somos torcedores, tão torcedores que acreditam, né? Que acreditam nessa fase que pode dar certo, né? Tira a mesmo coisa ruim e com vem tudo dizendo ao contrário. Vai melhorar. Agora vai. Agora a gente tem aí a esperança que o Rafinha vai dar um diferencial para o clube, senão pro time. Aí não faz sentido a gente estar aqui, né? O que eu penso do Rafinha nesse time é o seguinte: o Rafinha, o lado positivo de toda a vinda dele é que ele quis vir. Pense em vocês que ele largou um clube que está na Libertadores, ele vai dar alma, ele largou um clube que está na Copa do Brasil, ele largou um clube que briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Para disputar uma Série B. Se bem que ele estava sem clima no Cruzeiro, né? Não é que ele estava sem clima no Cruzeiro. A torcida já estava Mas ele conseguiria coisa melhor. Mas o Mano utilizava o cara. O Mano, ele era o Coringa do Mano, né? Ele dentro de campo, ele vai cobrar desses caras. Você pode ter certeza. Tomara que dê um gás novo, assim. Ele vai cobrar. Aliás, acho que é o mais veterano ali do grupo agora, né? Eu acho que sim, viu, Sérgio? 35 anos, eu acho que é o mais velho. Ele vai cobrar dos caras. Tem que ser o capitão, né? O capitão é o Wilson, né? Mas o Wilson lá atrás não consegue conversar com o povo lá da... Agora eu vou levantar uma polêmica aqui, cara. Com o Rodrigão. Com o Rodrigão, por exemplo. Não vai bater esse pênalti desse jeito de novo, cara. Eu vou levantar uma polêmica. O Wilson ontem, pra mim, não fez nem questão de esticar o braço no gol do CRB. Olhe com calma. Isso cria polêmica mesmo. Você está falando de um outro ídolo do clube. O Wilson, não sei. Mas ontem o cara, tudo bem, o cara estou a queimar encheu o saco, agora eu vou começar a... não sei o que se passa na cabeça do cara, Sérgio, não sei. Eu acho que não, cara. Mas eu vou... Olhe, cara, o cara também. chutou a queima-roupa, ele nem esticou o braço, cara, eu não sei. Eu acho que a gente tá tão de saco cheio que a gente começa já a enxergar... Começa a botar culpa em quem não tem. Cara. Eu acho que aí se entra muito... Respeito a sua opinião. É possível, claro. Falando do ser humano, tudo é possível, né? Mas eu acho que tem pessoas especiais de caráter... Não, mas peraí, você está falando uma coisa que eu não falei. Não estou falando que ele fez de propósito, não é isso. Então o que é? Eu estou falando que ele, cara, ele não foi na bola. Ele não vou me esforçar? Não é isso. Não estou falando que ele fez de propósito. Não entendi, então. Eu acho que ele, cara, que ele podia... A bola, ele pelo menos podia ter tentado defender. Se você observar, ele se joga, mas ele não estica o braço. Talvez inconscientemente você acha que ele está um pouco de saco cheio também. Ainda acho que em nenhum momento eu falei que ele fez de propósito, não é isso. É isso que o Marcelo falou, o cara tá tão de saco cheio. Pois é. Isso eu até acredito que possa ser, tipo, eu no lugar dele estaria também. Sabe, né? cara? Não é fácil, cara. De outra forma, eu é acho um raciocínio que passa pela personalidade do cara, pelo caráter dele. Ele sempre se doou.
Sempre foi um cara que se doa. Nunca disse o contrário. Mas sei lá, pode ser. Enfim. Tudo bem, o cara chutou, queima-roupa, mas se você olhar o lance do gol, ele cai sem esticar o braço. Podia tentar defender, que eu não sei, cara. Eu acho assim, ó, a gente tá discutindo algo acho que já encheu o saco. A realidade é essa. Como encheu o nosso saco também, né? Já encheu o saco. É assim que a gente tá indo para os finalmente do programa. Porque é um programa torcedor, cara. Com o saco cheio. Hoje a gente vai terminar de saco cheio. Saco cheio. Aqui. Acabou, chega, acabou? Não, eu só queria dizer mais uma coisa. Aproveitando essa deixa do Wilson e do Rodrigão, e de saco cheio e de compromisso, quem sabe o Wilson pudesse ter lembrado, quando o Rodrigão foi bater aquele pênalti, lembrado que o Rodrigão... que o cobrador de pênalti, na verdade, é ele, não o Rodrigão. O Rodrigão já tinha o peso do pênalti perdido contra o Londrina, então não deixa ele bater, deixa que eu bato. Eu sou o cobrador, eu sou o capitão, eu mando aqui. Então é nesse clima de Wilson que a gente encerra o programa. Chega, Acabou. Tchau.